Olá, aluna! Olá, aluno do sétimo ano do estado de Pernambuco. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Giselma Alves e estou aqui mais uma vez para trabalhar com vocês conteúdos da língua portuguesa. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com algo que vocês gostam bastante, é a conversação. Só que a gente vai trabalhar com a conversação espontânea com algumas regras, né? Apesar de ser livre essa conversação, esse diálogo, a gente precisa entender que para que ele ocorra de uma maneira objetiva e realmente construtiva na nossa vida, a gente precisa estar atento a alguns detalhes, algumas regrinhas que fazem toda a diferença. Então vamos lá, para que a gente comece a entender qual vai ser o rumo da nossa aula de hoje, trabalhando sobre a conversação espontânea, eu trouxe para vocês o slide com o objetivo da nossa aula. Vamos ver quais são os objetivos de hoje? Olha para o slide. A gente vai aprender a respeitar os turnos de fala na participação em conversações e em discussões ou atividades coletivas. A gente vai também trabalhar com uma formulação de perguntas coerentes e adequadas em momentos oportunos, em situações de aula, apresentação oral, seminário, entre momentos realmente que exijam da gente essa conversação. E vamos também transmitir ideias através da conversação. A gente vai aprender tudo isso. A gente vai aprender a respeitar o momento de fala um do outro, a gente vai aprender a ouvir melhor um ao outro, sempre com aquela consciência de que a conversação tem por objetivo transmitir ideias e que para essas ideias serem absorvidas de uma maneira adequada, a gente precisa falar no momento certo e ouvir, saber ouvir. Esse é o grande desafio, né? Então vamos lá. O que é conversação, professor? Eu sei que conversação é um diálogo realmente, e como o próprio tema já sugeriu, é um diálogo espontâneo, mas é simplesmente chegar em sala de aula e começar a conversar sobre todo e qualquer assunto, conversar sobre o que aconteceu com a gente ontem ou anteontem, no final de semana? Não, não é bem isso, né? A conversação espontânea na sala de aula, como gênero textual, esse gênero textual oral, ele vai ser estimulado e trabalhado em situações do cotidiano, como apresentações. Quando vocês estiverem, por exemplo, apresentando seminário, apresentando uma pesquisa que foi feita, que foi solicitada pelo professor ou professora, no momento da apresentação, é óbvio que irão surgir dúvidas entre os colegas sobre aquilo que você está relatando. Então, é nesse momento que vai haver, sim, uma conversação espontânea. Perguntas irão surgir, dúvidas, né? E vocês precisam estar ali atentos a cada pergunta e também saber responder. Se também não souber, não é nenhum bicho de sete cabeças. Afinal de contas, ninguém aqui domina tudo, né? Mas é importante que a gente aprenda realmente a saber o momento de fala de cada um nesse texto, ou melhor, nesse gênero textual que é oral, né? Então, vamos embora para o slide para entender um pouco mais o que é a conversação. Eu coloquei aqui para vocês que uma das formas mais frequentes da comunicação oral é a conversação. É por meio dela que transmitimos ideias. Para que a conversação se desenvolva adequadamente, é necessário que todos os interlocutores forneçam e obtenham algo enquanto falam. Para isso, todos devem ter a oportunidade de expressar-se, deixando claras as suas opiniões. E os participantes, eles precisam cooperar ativamente. Cada um deles fornece a informação que se pede, que seja verossímil e que se expresse com clareza. O que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero falar para vocês que a função principal da conversação é transmitir ideias, é receber ideias. Quando a gente começa a apresentar algo que pesquisamos, quando a gente começa a desenvolver um projeto, por exemplo, no meio do percurso vão surgir diversas informações que antes não tínhamos e que a gente sente sempre essa necessidade de transmitir. Então, essa transmissão de conhecimento, de ideias e a absorção delas também é o que compõe a conversação espontânea. E para que ela se desenvolva da melhor maneira possível, precisamos sim
Aprender a falar e ouvir no momento certo. Por isso que o professor e a professora falam tanto no momento da aula. Quando eu estiver falando, quando eu estiver explicando, faça o silêncio, porque é nesse momento que há a troca das ideias, das informações. Outra coisa importante também, além de expor a sua argumentação, as suas ideias e conteúdos absorvidos, é de extrema importância que todo esse conteúdo que você vai estar transmitindo seja verídico, seja verossímil, como eu falei para vocês. A importância de se trabalhar com fatos é imensa, minha gente. O que a gente mais vê, principalmente nesses últimos anos, com o boom das redes sociais, é a propagação de opiniões como assumindo o lugar de fato. Fato é uma coisa, opinião é outra. O fato tem a ver com a verdade. Já a opinião é a minha visão de valor, é o meu juízo de valor sobre aquela verdade. É importante que a gente exponha nosso juízo de valor sobre as coisas? Sim, é importante. Mas no momento que eu estou transmitindo ideias, que eu estou transmitindo conhecimento, eu preciso sempre estar falando a verdade. E como é que eu chego a essa verdade? Simples, pesquisando e estudando sempre. Antes da gente começar a conversação sobre o assunto sugerido que seja pela professora ou pela própria circunstância em sala de aula, é importante que antes a gente tenha feito uma pesquisa sobre. Não é simplesmente sair falando sobre tudo. A gente precisa conhecer um pouco desse tudo, né? A estrutura da conversação, então, como é que ela vai ficar organizada em sala de aula? Lembra que toda a aula da gente aqui no EducaPR é uma sugestão realmente para que seja aplicado no presencial também. Não é algo que vá se restringir ao momento de distanciamento de aulas remotas. Então, para que vocês tenham a ideia de como vai ser aplicada a conversação em sala, no presencial, eu trouxe para vocês bem detalhado como fica a estrutura da conversação. Ela costuma apresentar as seguintes ideias. Vou colocar de novo o slide para vocês, para que vocês possam acompanhar comigo. São esses os elementos. A abertura, que consiste em uma saudação ou alguma expressão que chame a atenção dos interlocutores e dá início a essa conversação. Tem também a orientação, é a fase em que se introduz o assunto ou se direciona a conversação para ele. O desenvolvimento é o formato formado pelas diferentes intervenções dos interlocutores, nas quais eles trocam opiniões sobre o assunto inicial e apresentam novos assuntos relacionados ao tema. E a gente tem o encerramento, é a parte final, quando se conclui a conversação com alguma forma de despedida. É só a gente lembrar como eu inicio todas as nossas aulas. Eu sempre inicio com uma saudação. Eu venho aqui, chamo a atenção do público-alvo, que são os alunos do 7º ano agora, do estado de Pernambuco. Saudo vocês e convido todos e todas a saber qual vai ser o assunto da aula de hoje. Então, a gente faz a saudação, que é a abertura, a gente faz a apresentação, de quem vai estar transmitindo primeiramente as informações e depois a gente passa para a parte das orientações, que é esse momento em que eu apresento o tema para vocês e vou desenvolvendo com o objetivo da aula e a gente começa o nosso diálogo. Nesse momento eu estou sozinha falando para vocês, mas quando vocês estiverem todos reunidos, vocês vão ver que vocês vão começar se apresentando, saudando toda a turma, em seguida apresenta o tema e assim vocês começam a desenvolver o assunto. O encerramento, ele também é importante, assim como o desenvolvimento. No desenvolvimento, a gente vai estar ali transmitindo conhecimento sobre o tema e adquirindo informações também. Afinal de contas, todo mundo tem sempre algo interessante a falar. Por isso que é tão interessante também a gente ouvir bem o que os outros têm a nos dizer. Esses assuntos vão sendo desenvolvidos com o passar da conversação espontânea, os novos assuntos vão sendo agregados ao tema principal, mas vocês precisam saber que tudo na vida tem um início,
meio e fim. E o encerramento vem para fechar realmente esse momento de troca de ideias. O encerramento ele é a parte final e ele precisa estar bem elaboradinha, tá? Para que ninguém tenha a sua fala interrompida ou o diálogo não tenha uma conclusão, né, bem estruturada na cabeça de todo mundo. É importante que a gente saiba quando iniciar, como desenvolver e quando finalizar. Então, todo mundo atento. Abertura, orientação, desenvolvimento e encerramento. A importância do escutar. Essa parte eu acho uma das mais importantes para a gente debater. Porque o escutar, ele vai não apenas ser utilizado para esse momento de conversação, mas para todos os momentos da nossa vida. Como é importante a gente saber silenciar um pouco e ouvir o que todo mundo tem a nos dizer. É claro que a gente tem um olhar mais atento ou um ouvido mais atento às informações que o professor, que a professora tem para nos passar. Mas isso não isenta também os nossos colegas, eles sempre têm muito a contribuir. Então é imprescindível respeitar a vez de fala de cada um. Todos têm direito a se expressar educadamente, né? Todo mundo vai expressar a sua opinião sem interrupções, mas claro, vocês precisam saber que tem um tempo limite para tudo isso. Não é simplesmente sair falando, sem dar oportunidade para os outros também se expressarem. Cada falante deve prestar atenção ao desenrolar da conversa, para limitar-se ao assunto de que está se falando, de que está se discutindo, e não ficar assim, repetindo sempre a mesma coisa. Um coleguinha acabou de falar, o outro repete. Por quê? Porque não estava prestando atenção, porque não estava ouvindo. E aquele diálogo acaba ficando chato e repetitivo. Deve-se também tentar compreender os pontos de vista um dos outros e aceitar que as ideias alheias elas podem divergir das nossas, como elas também podem estar ali, bem alinhadinhas, mas o interessante é essa pluralidade. A gente precisa compreender que existem diversos pontos de vista, mas o fato é um só, né? E devemos também respeitar todas as opiniões. Mesmo que não esteja de acordo com as nossas, como eu acabei de dizer, a gente precisa entender que o fato é único, mas a opinião aí varia. Varia de cada experiência humana, varia de cada compreensão, de cada modo como se vê o mundo e como se encara a realidade. Então a gente precisa aprender a respeitar. Em momentos tão difíceis como esse, em que todo mundo quer ser ouvido, quer ser notado, quer ser respeitado, quer ser aceito e acaba atropelando os outros, parar para falar sobre a importância do escutar e o respeito à opinião dos outros é realmente um grande desafio. Mas então vamos lá. Vamos pensar numa prática para que a gente possa pôr em prática em sala de aula a conversação espontânea. Eu trouxe para vocês uma sugestão. Vamos para o slide? Pondo em prática a conversação. Nós vamos promover uma roda de debate sobre a importância do uso de máscaras nesse período de pandemia, com o intuito de preservar vidas e evitar a propagação do vírus da Covid-19. Para que isso ocorra, vocês precisam antes fazer uma pesquisa sobre o tema. Esse tema que a gente vai discutir, a importância do uso de máscara nesse período pandêmico. Afinal, o intuito é propagar ideias verídicas, fatos. Lembrem sempre disso. Nada de falar, eu acho, né? A gente tem que estar sempre atento aos fatos, à verdade. E através deles, a gente vai formulando a nossa opinião. Organizem a sala de forma segura e de uma maneira também que todos possam se ver e ouvir. A gente geralmente realmente promove uma roda, né? Uma roda de debate. A gente pede que todo mundo coloque as cadeiras uma ao lado da outra para que a gente possa olhar bem nos olhos daquele que está falando. Outra coisa a se fazer é determinar quem irá começar esse diálogo, essa conversação. Quem é que começa se apresentando?
apresentando o objetivo daquela conversa, né? O tema principal e desenvolvendo. Sempre que alguém quiser falar, é importante também que levante a mão ou peça a palavra. Se for interrompido ou se interromper, é chato, fica realmente assim incômodo para todo mundo, né? Então lembra sempre, quer ter a vez já fala? Levanta a mão, fala, posso falar agora? Formulem perguntas. As perguntas são muito importantes. Para quê? Para confrontar as ideias ou para tirar dúvidas. As perguntas, elas são ponto de partida para toda conversação espontânea. E não esqueça de estabelecer um tempo. Um tempo para conversação, um tempo para a fala de cada interlocutor, um tempo para a apresentação do tema. Tempo é muito importante, assim como ouvir. Afinal de contas, a gente tem um tempo para a nossa aula. Para a aula de língua portuguesa, para a produção textual, existe um tempo pré-estabelecido. Então, a gente não pode estar extrapolando, né? A gente tem que elaborar todo esse processo, todo esse planejamento da conversação no tempo adequado que a gente tem para a nossa aula, certo? Após a conversação, busque saber o quanto os colegas que participaram foram impactados com tudo que foi debatido. Afinal de contas, além de buscar aprender e respeitar o turno de fala, o objetivo da conversação é transmitir ideias. Como se sentiram seguindo as regras do diálogo? É importante também saber como cada um se sente respeitando as regras. Será que foi legal realmente? Ou será que a gente poderia diminuir um pouco na quantidade de regras exigidas? Como cada um se sentiu respeitado e respeitando o tempo de fala do outro? E, se possível, transforme a oralidade em texto escrito. É muito importante que a gente aprenda a transmitir para o papel tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi pensado, que foi vivido, que foi sentido, que foi pesquisado. As aulas de língua portuguesa, elas não vão se restringir à escrita, é óbvio. Elas passam pelo falar, pelo ouvir, pelos textos literários, pelas gramáticas, pelos conteúdos gramaticais. Tudo isso compõe as nossas aulas de língua portuguesa, mas é de extrema importância que a gente esteja sempre estimulando o ouvir, o falar, o escrever e o pensar, o imaginar. Eu espero ter contribuído com vocês hoje nessa nossa aula com mais um gênero textual que faz parte da nossa vida, mas que nem sempre a gente para estudar um pouco mais como a gente pode aplicar de uma maneira didática nas nossas aulas de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham curtido um pouco, coloquem em prática e levem a sugestão para os colegas e professores também. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!